Fala pessoal, Guido Andrade aqui, sou um dos sócios fundadores da Enchip, sou responsável pelo time de CS. Estamos aqui celebrando os 3 anos da Enchip e para esse momento temos convidados aqui muito especiais. Temos aqui Rodrigo Vitti, diretor comercial do Grupo Allog, e ao meu lado nosso CEO, Luiz Policarpo, para a gente conversar, falar aí sobre comércio exterior, sobre mercado, sobre tecnologia, sobre dados e, claro, compartilhar um conteúdo útil com vocês. Olá pessoal, legal estar aqui celebrando esses 3 anos da Enchip com um grande convidado especial, hoje Rodrigo Vitti aqui da Allog, grande parceiro, amigo, e eu espero que essa nossa conversa hoje seja muito produtiva, muitos insights valiosos, que a gente possa trocar aqui muitas ideias bacanas e de alguma forma transmitir para vocês algum conhecimento relevante sobre tudo que está acontecendo nesse universo do comércio exterior, tecnologia, IA, enfim. Acho que o bate-papo hoje vai ser bem legal, Rodrigo. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar celebrando com vocês esses 3 anos. Que seja um papo leve, que seja um papo descontraído, que a gente possa evoluir aí dentro dessa, seja da história dos 3 anos da Enchip, ou seja, a história aí dos dados, das estatísticas e do futuro. Maravilha. Para quem não conhece, né, a Enchip nasceu ali para ser um marketplace, para facilitar a contratação de prestadores de serviço no mercado de comércio exterior, a parte de cotações e também a parte de gerenciamento de embarques, junto ali principalmente aos importadores e exportadores, utilizando o nosso Enchip Copilot, que é uma inteligência artificial, que ela faz toda a gestão do embarque de forma automática, né, fazendo com que os seus analistas, sua equipe, tenham mais tempo hábil para focar na parte mais estratégica. E temos um vertical de dados, que é a nossa vertical do Comex Base, onde trazemos produtos com dados para que agentes de carga, transportadores rodoviários, tradings, importadores e exportadores possam tomar decisões baseadas em dados, em informação. E eu queria começar esse momento pedindo para que o Rodrigo se apresentasse um pouco, contasse um pouco da tua história. Fala aí para a gente, Rodrigo, como é que é, quantos anos de comércio exterior você já tem, como é que foi essa tua trajetória, teu papel aqui, pode dar essa palhinha para a gente? Bora! Pouco mais de 2 décadas aí de comércio exterior, né? Não vamos entregar a idade, também não precisa ainda. É justo. Mas sou Rodrigo Vitti, diretor comercial da Allog, sócio do Grupo Allog. Comecei dentro do comércio exterior, atuando lá como contínuo, como office boy no desembaraço aduaneiro. Depois fiz a transição para armador, fiquei mais de 10 anos também lá na Hamburg Süd. Até virar MESC ali ou um pouco na antes? verdade eu saí um pouco antes ainda, mas foi um período bem onde foi todo o meu aprendizado, meu desenvolvimento, a minha evolução, e aí na transição, mudança para o agenciamento de carga já vindo direto para o Allog, com o desafio de desenvolvimento do time comercial, isso em outro momento, lá em 2014, quando a Allog ainda tinha um outro tamanho, uma outra representatividade, onde começou o planejamento estratégico da empresa. Então, peguei toda essa transição e aí de profissionalização e crescimento também aqui do Grupo Allog. Então, um pouquinho dessa história de forma bastante objetiva. Maravilha. Dentro desse período, vamos supor, quando você estava lá na Hamburg Süd, já se tinha o costume de utilizar dados para tomar decisão? Como é que era a tua rotina comercial? E se quando você veio para a parte do agenciamento, se você viu alguma diferença em relação a isso? Sim, eu acho que na verdade eu tenho um prazer enorme em trabalhar com dados e tomar decisão com base em dados, com informações, e isso é muito originado do que foi a vivência de Hamburg Süd. Na Hamburg Süd já utilizava-se isso desde eu entrei em 2002 e desde que eu me lembro na Hamburg Süd eu tinha a utilização de dados para tomada de decisão. Na época, era tratado os dados, não tinha essa qualidade de integração e tudo mais, mas a gente até brincava porque tinha uma ferramenta chamada Tabajara. O Tabajara era uma planilha de Excel consolidada com todas as informações que a gente conseguia de estatística da época da Datamar e tudo mais. Então, o Tabajara era uma ferramenta interna
e que a gente utilizava para fazer todo o mapeamento e análise de comparação com outros armadores, com eventuais clientes, e enfim. Então era dali que a gente começou essa prática, né? Esse hábito de mexer com estatística. E quando eu vim para o agenciamento de carga, não era nada comum. Então, agenciamento de carga, até porque a visibilidade era muito difícil, né? Então, até então, a visibilidade dos dados estava muito mais ligada ao master. Então, a gente tinha pouca visibilidade. Mas já começamos a fazer esse trabalho e desenvolvimento comercial utilizando essa visibilidade de dados estatística. A gente chama isso de cultura data-driven, né? E aí, legal, você fala que nos anos 2000 os armadores já tinham essa cultura data-driven, né? E essa cultura vem chegar nos agentes de cargas, assim, nos forwarders, já quase 20 anos depois, né? Por volta dos anos 2020 ali, por aí, né, cara? Próximo disso, 2018 a 2020, começa a surgir hoje mais fortalecido, agora já migrando, a gente está vivendo a migração da era da informação, que a gente chamava de indústria 4.0, para a era da superinteligência, né? Que alguns pesquisadores chamam da era 5.0, né? Que é essa superinteligência, justamente essas IAs, né? Eu falo disso desde 2020, mais ou menos, e aí a gente vê esse boom. Então, ou seja, a gente já está migrando para a era da superinteligência e no mercado de forwarder ainda mal se viveu ainda essa cultura data-driven, a gente já está vivendo uma grande mudança. Uma segunda onda. Uma segunda onda, né? Falando disso, assim, quando tu veio para esse mercado de agenciamento, e até a gente ter mais esse costume de utilizar informações, né, na tomada de decisão, teve alguma decisão tomada no escuro ali que para ti foi marcante, seja uma história sua, ou uma história de algum cliente, ou algo que vocês tiveram que fazer ali que realmente foi algo assim, olha, essa aqui foi uma tacada que a gente deu que deu certo, mas a gente estava ali faltando alguma coisa, né? Eu no escuro, é o que mais tomou, né? Assim, a grande parte do mercado acaba tomando muita decisão no escuro porque acaba não utilizando, né? O que eu vou trazer talvez é o contrário, né? De que forma a gente explorou dados para tirar o cliente do escuro. Até então ele estava indo para o caminho do escuro, mas a gente mostrou que aquilo que parecia óbvio nem tão óbvio era, né? Então, ainda quando o armador, a gente teve uma situação de uma negociação bem avançada, que a gente estava para perder o negócio, porque o concorrente alegava que tinha uma capacidade maior, era um contrato de carga reefer, e o concorrente vendia uma capacidade superior, quando na verdade ele tinha mais capacidade em containers, porém em tomada, que é o mais importante para o reefer, ele não tinha. E aí a gente evidenciou isso através de estatística, através de capacidade de cada um dos armadores, e aí eles viram que eles poderiam ficar vulneráveis fechando com aquele outro armador, porque a gente tinha o dobro de capacidade de tomada. Então, eles estavam indo, de certa forma, numa decisão no escuro, uma informação real, verdadeira, de capacidade, porém, o concorrente, logicamente, de forma estratégica, focou no que era mais interessante para ele e não para o cliente. Onde ele era mais forte. E aí ali a gente conseguiu explorar essa questão. Esse é um ponto, e aí vem uma série de outras decisões que o hábito de usar estatística mudou algumas realidades, né? Então, mesmo, vamos pegar aqui, época de armador, ou nosso aqui já como agente de carga, a gente tomava muita decisão, sim, de desenvolvimento por feeling ou por informação de mercado. E aí a gente começou a usar, de fato, a estatística para consolidar com esse feeling, com essa informação de mercado e tomando decisões. Então, eu tenho uma experiência muito legal de quando, ainda também armador, eu fui para o Oriente Médio para desenvolvimento do mercado reefer também, na época, para o armador, e eu precisava identificar quem eram os importadores para fazer o trabalho de desenvolvimento. Ali foi feito um mapeamento via estatística, foi feita toda a separação, o desenvolvimento. Aqui já na Log, quando a gente começou o processo de desenvolvimento da exportação marítima, a gente
vislumbrou o mercado de exportação para os Estados Unidos, que era um mercado muito FOB. Então a gente precisava identificar quem eram os importadores nos Estados Unidos para fazer um trabalho, porque a gente conhecia todo mundo dos exportadores aqui, todo mundo se conhecia. Mas aqui a decisão não estava aqui, a decisão estava lá. E aí a gente precisou fazer um trabalho de mapeamento, estatística também, e começar a fazer esse trabalho de desenvolvimento lá fora. Na verdade é um trabalho em duas frentes, né? Relacionamento aqui no Brasil, para fortalecimento de marca, para empoderamento, para autoridade, que nos deu suporte para esse trabalho de desenvolvimento junto aos importadores lá fora. Então, eu acho que o mercado normalmente toma decisão no escuro, mas eu gosto de trazer o que eu não tomei de decisão Perfeito. no escuro. Ainda hoje, então, tu acha que o mercado ainda toma muito decisão no escuro? Muito no feeling. Muito no tato, no feeling. E se fosse para dar uma sugestão para quem está tomando decisão no feeling, baseado em feeling, né? A gente está em pleno 2026 aí, o que é que você recomendaria para essas pessoas que estão gerindo um negócio, estão tomando decisão estratégica, mas... O concorrente, deixa ele tomar no feeling. Não, tô brincando. Não, mas assim, mas tem muito importador também. Quando a gente fala de dados, né, a gente não fala de dados só para provedor logístico, né? É de maneira geral, para o importador, para o exportador, para trading company, sabe? De maneira geral, claro, o provedor logístico, a gente está falando com um grande provedor logístico aqui hoje, né? Um forwarder e tal, que vocês operam em vários modais, né? Não só no marítimo, mas aéreo, rodoviário, diversos tipos de cargas. Mas o importador, o exportador também, ele costuma tomar muitas decisões às cegas, né? No feeling. Ajuda, é isso. Não, o ponto aqui é de fato assim, qual é a dica que tu dá para que esses importadores, esses exportadores também possam tomar decisões baseadas em fatos, baseados em dados ali, em probabilidades, evitar essas cegas. A gente sabe que tem muitos fatores de outras variáveis no mercado. Uma guerra que acontece, um tarifaço do governo americano, enfim, vários outros aspectos que acabam influenciando também, né? Que são contemporâneos. Mas, de alguma maneira, olhar para os dados, ver o que é que o seu concorrente está fazendo, o importador ele consegue fazer isso também, né? Ver o que é que o seu concorrente está fazendo, de olhar essas boas práticas, melhores negociações. Então, qual é o teu sentimento em relação à mensagem para esses caras, digamos assim? Na verdade, assim, o nosso mercado, primeiro, o nosso mercado é extremamente dinâmico, né? Dentro do agenciamento de carga, tem agentes mais focados dentro de um segmento, mais focados dentro de outro. Então, assim, as mudanças são muito frequentes e cada vez mais rápidas. Lá atrás, vamos dizer, a gente tomava a decisão baseado em experiência e mudanças de mercado que aconteciam a cada 5, 10 anos. A gente passou a ter cada vez mais dados, né? Uhum. Mas do desafio do dado também é como tu trata ele e como tu explora ele. Porque quanto mais informação não quer dizer que vai te ajudar a tomar a decisão. Porque se tem muita informação, se tu não souber tratar ele vai ser só mais uma informação. Eu acredito que a gente não pode ignorar o fato de ter, sim, as estatísticas, os dados para serem explorados. Não tem mais como a gente ignorar isso, né? Tem o feeling ainda, não é a questão que vou tomar a decisão pelo feeling, mas existe o feeling, mas o feeling está muito ligado à experiência. Então, o que eu já vivi no mercado em outras ocasiões e que eu tomei de decisão, qual foi a consequência. Então, tu junta essa experiência, né? É uma bagagem ali, do passado, né, com os dados, e tu começa a tomar uma decisão um pouco mais assertiva, né? Ainda assim, corre esse risco de tomar decisões erradas ou de o mercado mudar do dia para a noite, como hoje a gente está no dia 15, 14, enfim, não sei que data que é, mas a qualquer momento pode sair a decisão da taxação, que novamente a taxação do governo americano, que alguns acreditavam até ontem que não aconteceriam e seguiu o plano normal, outros acreditavam que ela ia acelerar um processo de embarque,
e outros ficaram monitorando e avaliando depois, ou deixando acontecer aquilo Deixar dali. a vida me levar, né? Então, assim, dentro de uma decisão, de uma possibilidade, tem 3 decisões para serem tomadas e cada um pode levar para um caminho completamente diferente, né? Então, eu acredito muito que sim, a gente tem, de novo, a inteligência artificial vem para ajudar de uma forma, as estatísticas, os dados vêm para ajudar de uma forma, mas uma não exclui a outra. Uhum. E assim como o nosso segmento, eu não tenho qualquer receio com relação a essa evolução, porque ele só aumenta a importância de relacionamento, a importância da experiência, a importância daquele que lê aquela informação, porque isso vai fazer a diferença. Eu vou até aproveitar e correlacionar isso com com esse tema, né? Que a gente está falando muito de feeling aqui e correlacionar com a IA, né? Hoje, eu acho que a IA ela resolve um pouco dessa dor de não sei interpretar os dados. De fato, muita gente tinha essa dificuldade de interpretar os dados, a enxurrada de dados, e acabava sendo um excesso de informação sem conseguir traduzir aquilo para uma estratégia. Eu acho que a IA ela auxilia nisso perfeitamente, mas em relação ao feeling, eu acredito, e eu vou pedir para você continuar defendendo essa tese aí um pouco mais, esse feeling continua sendo importante mesmo diante da IA auxiliando numa tradução dos dados. Me corrija se eu estiver errado, se é isso que se realmente é isso que você está falando. Eu também acredito muito nisso, de que a IA vai me traduzir aquela informação e para a minha estratégia aqui. Mas, de fato, o feeling, ele continua existindo para eu tomar a decisão final. E o relacionamento ele continua sendo importante para que eu possa, assim, a gente fala de network, né? O mercado fala muito network, mas no fim, se eu só conheço as pessoas, mas eu não consigo me relacionar, não consigo compartilhar informação que ela seja útil, enfim, isso acaba não ajudando meu negócio de certa forma, né? Então o feeling ele também está muito relacionado ao ter um bom network ali, né? A gente partilha muito dessa ideia de que a IA ela auxilia numa decisão estratégica, justamente pelo fato de você conseguir analisar mais rapidamente informações, dados, muitas vezes conseguir dar um direcionamento, mas não necessariamente ela substitui essa tomada de decisão 100% humana ou estratégica ali. Ela vai agilizar o processo, né? Vai ajudar muito na democratização dos dados, sei lá, algo nesse sentido. Porque Exato. É um lema que a gente carrega muito aqui na Chip, né? Essa democratização dos dados. Porque assim, da mesma forma como talvez a internet lá atrás acelerou o processo de comunicação, né? E o e-mail diminuiu o tempo de resposta de uma carta, de um telex, assim como o celular diminuiu o tempo de comunicação, porque tu não precisava mais estar no escritório, tu consegue falar de longe. E depois os smartphones acelerando ainda mais as trocas de mensagens e tudo mais, existia um desafio muito grande, porque muita informação, cada vez mais vindo muita informação, e tu conseguir consolidar e de forma lógica tratar o que é lógico e de forma inteligente tratar o que precisa de uma leitura mais detalhada. Eu acredito que a IA, a tecnologia vindo agora, vai ajudar para pegar o que é dado lógico e de leitura objetiva, mais pragmática, ele vai te agilizar esse processo e vai te tirar o tempo que tu estava perdendo para tentar consolidar e fazer essa leitura de dados. E aí vai deixar quem, de fato, consegue tomar uma decisão diferente ou mais analítica, mais ampla, para tomar decisões mais complexas, vamos dizer assim. Que envolve não dado, que envolve histórico, que envolve possibilidade de risco, que envolve uma informação extraoficial que eu consegui num relacionamento, num jantar com um cliente, com um fornecedor. Então, é isso. É o que eu acredito que a IA vai ter dificuldade, é essa informação não linear, né? De extraoficiais, informações que tu pode conseguir que pode fazer diferença naquele dado. Aquele dado,
ele pode perder o sentido com base, sei lá, vamos dizer, um exemplo, né? Se eu tenho uma informação diferenciada e digo assim, não, vai acontecer a taxação no dia 15. O dado vai olhar histórico de quando aconteceu a taxação, o que pode acontecer, qual foi o efeito, tudo mais. Mas essa informação de que eu sei que vai acontecer me faz tomar outras decisões. Aí eu exploro aqueles dados de forma diferente. A IA não vai conseguir ter essa certeza ou essa informação para tomar essa decisão. Perfeito. Eu chamo isso de repertório, né? A gente chama isso de repertório, que a IA, ela não vai substituir em 100%, porque esse repertório que o Vit tem, que o Guido tem, formado ao longo da sua carreira, da sua trajetória, através dos relacionamentos, através da expertise, é muito difícil da IA apurar isso 100%. Claro, existe toda uma carga de aprendizado machine learning. Fato, sim, a gente já chegou onde chegou na IA hoje com uma grande evolução, se eu pegar de 3 anos para cá. Né? Em um curto espaço de tempo, já teve uma grande evolução dos modelos, assim, que eu posso falar. Mas esse feeling, esse tato, está muito ligado ao repertório que cada um tem consigo. E aí é esse repertório que a gente acredita que ele precisa continuar existindo para a tomada de decisão final. O Vit vai ter uma IA da InChip que vai te apoiar a traduzir melhor os dados, mas a decisão, ele vai ter essa decisão ainda consigo pela carga de repertório que ele tem, capaz de entender tudo aquilo ali para montar uma estratégia. O prompt da vida real, boa. Eu brinco que é um aprendizado que aqui dentro da Log a gente cresceu muito. E por que a gente cresceu? Porque somos, dentro da diretoria, pessoas completamente diferentes um do outro. E aí eu brinco que o prompt da vida real é o pensamento crítico, né? Então, assim, a gente está o tempo inteiro falseando as possibilidades, avaliando o que pode estar dando errado, por mais que possa para o mercado parecer, né, ou cada vez mais a gente crescendo, o inconformismo para nós é fundamental e a gente está sempre ali se provocando. Então, é muito disso, assim, uma coisa é dados, é aquilo dali, é dado. Agora, fora dos dados, como é que cada empresa lida com a realidade de dia a dia, de se provocar, de tentar fazer o algo a mais, entendeu? Assim, eu acho que aí está o grande diferencial, sabe? Assim, é lógico, todo mundo se iguala quando se usa estatística, todo mundo se iguala quando se usa IA. Mas é aí fora disso que eu tenho que me destacar. Que faz a diferença. Perfeito. Mais ou menos ali como no meio de campo tá todo mundo tocando a bola ali, né? Digamos assim. Agora, quando chegar na área do gol, quero ver quem que vai chutar e vai conseguir acertar ali, fazer. Dentro desse cenário, dessas mudanças, né? Como a nível, por exemplo, operacional ou comercial, vocês têm trabalhado, vamos supor, a linha de relacionamento, né? Com o mercado, com clientes, como é que... Assim, você pode falar, a gente sempre focou muito em relacionamento, né? Mas dentro desse cenário, a gente, na nossa visão, pelo menos, a gente entende que o mercado ele tem sentido mais uma necessidade de proximidade. Né? Mesmo a gente aplicando mais tecnologia, a gente tendo mais facilidades, mas uma necessidade de proximidade maior, justamente para gerar isso daqui que a gente está fazendo, por exemplo, tem sido demandado. Então, como é que vocês têm visto isso no mercado aí, com essas mudanças? O mercado, eu vejo cada vez mais buscando eficiência e, consequentemente, alguns acabando perdendo um pouco esse tato do relacionamento, né? Justamente em prol da eficiência que cada vez o mercado busca, e esse é o grande desafio, né? Para nós, assim, dentro do planejamento estratégico, ficou bem claro que sim, a gente precisava de um processo de crescimento, um processo de desenvolvimento, um processo de tecnologia, desenvolvimento interno de tecnologia, mas algo inegociável era a questão das relações interpessoais. Então, o nosso crescimento ele não pode acontecer em detrimento de aumento da relação tecnológica, vamos dizer, da impessoalidade. Né? A gente não vai aceitar o crescimento sustentado em impessoalidade. Né? A gente cresce,
mas a relação continua sendo com pessoas. Seja cliente, né, o tato com o cliente, seja com os colaboradores ou seja com a comunidade. A gente tem 3 pilares fundamentais, que é comunidade, colaboradores, ou os funcionários e os clientes. E todos eles a gente precisa manter, sim, esse relacionamento próximo. Então, para nós é inegociável, logicamente que a tecnologia precisa vir para trazer uma performance melhor, trazer um crescimento no desenvolvimento, na produtividade, mas isso não pode afetar a relação entre as pessoas. Perfeito. Quando a gente fala de tecnologia, obviamente eu converso muito sobre isso aqui, mas existem fatores externos também, que a gente também já falou aqui algumas vezes, que eles impactam o nosso mercado de comércio exterior aí diariamente, né? Então, num momento que eu tenho assim uma mudança de frete repentina, que eu tenho uma alteração de rota, que eu tenho uma omissão de um porto, por exemplo, uma ameaça de furacão, um terremoto, enfim. Esses fatores, eles não são controláveis e a gente está sujeito a eles a acontecerem a qualquer momento, né? Dentro do mercado de comércio exterior, quando a gente vai assim, para o nosso dia a dia, né, eu diria que a gente também vive isso de certas formas, independente da área que você está atuando, né? Ao longo da tua carreira, Vit, teve alguma coisa, algum conselho que tu pode dar, por exemplo, para o pessoal que está aí começando e quer saber como lidar melhor com essa rotina do comércio exterior, com a pressão que a gente passa, que a gente sente ali? Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo do mercado fala, né? O comércio exterior é uma área muito estressante, é uma área 24/7, mas todo mercado fala isso, né? Tem alguma dica para dar para essa galera que está aí? Tem, respeito o processo. Não, mas respeito o processo. E esse é o grande desafio, né? Porque assim, as informações estão cada vez mais acessíveis, o sucesso dos influencers, né, que a gente vê cada vez mais jovens, traz uma ansiedade. Eu brinco que eu sou de uma geração, e eu aprendi isso uma vez vendo televisão com meu filho. A gente é de uma geração em que tinham 4 canais de televisão e se eu queria ver algo engraçado, eu tinha que esperar a videocassetada do Faustão. Na época era engraçado, né? Mas tudo bem. No domingo, e um dia no outro domingo a gente não sabia o que ia ver de novo, né? E aí eu percebi isso porque eu tenho meu filho, um dia eu estava no domingo vendo videocassetada, não sei o que, ele riu, brincando, não sei o que, ele falou, de novo, pai? Eu falei, não, mano, agora isso aqui é televisão ao vivo, não tem de novo. Agora é só no domingo que vem e talvez seja alguma coisa que tu não goste. Como assim? Eu quero ver de novo. E aquilo dali para mim ficou claro, assim, que essa geração, essa galera tá acostumado com YouTube, com Netflix, que vê quando quer, como quer. Então, assim, eu não acho que eles sejam culpados. Eles são vítimas dessa nova realidade em que não precisa esperar até o outro domingo para ver alguma coisa que eu não sei se vai ser legal ou não vai ser legal. Então, sim, eles de fato, eles têm uma realidade em que tudo acontece muito rápido. Uhum. E aí, quando a gente diz, eu falo, né, respeito o processo, é muito fácil para nós, que vivemos um negócio que era mais lento, que era mais gradativo, em que eu precisava pescar dados, eu precisava pescar informação, eu precisava consolidar para tomar uma decisão. Essa galera vai viver uma realidade diferente, em que tudo vem rápido, os dados cada vez mais dados, com menos experiência para tomar aquela decisão. Então, eu acho que se tem algo que nós podemos ajudar e dizer, cara, respeita o processo. Por mais que possa parecer loucura, respeita a experiência, respeita aquilo que estão te falando, ouve um pouco mais, porque dados e informações todo mundo vai ter. Agora, aquela informação do bastidor, aquela pimentinha, aquilo que deu errado no passado, aquilo ali pode e vai valer ouro. Então, acho que para essa molecada aí que está chegando, ouvir mais e respeitar um pouquinho o processo. Eu sei que não vai ser fácil de novo, mas eu acho que é importante. E dentro de respeitar o processo, né?
Teve algum momento ali na tua trajetória que tu se lembra? A gente falou de tomada de decisão no começo, né? Mas algum momento que foi marcante para ti ali que tu falou, cara, eu tomei essa decisão, não sabia se ia dar certo, foi desafiador para mim, né? Como pessoa, como profissional. Pode ser algo pessoal, enfim, fica a seu critério, mas um momento que foi desafiador que você falou, olha, esse aqui para mim foi um divisor de águas. E aí é legal essa tua pergunta, porque eu acho que é o grande divisor de águas da minha vida profissional foi isso. Foi assim, uma decisão, de certa forma, tomada ao escuro, mas sustentada em pessoas que eu confiava. Então, por isso, a importância de respeitar o processo, né? E ouvir pessoas que, para ti, são referências, né? Então, eu construí minha carreira dentro do armador esperando ser um executivo de armador, né? Aqui em Itajaí, esperando ir para São Paulo, para assumir um cargo corporativo em São Paulo pela Hamburg Süd e tudo mais. Quando aconteceu que me veio uma proposta para ser o gerente nacional de Key Accounts da Hamburg Süd, foi justamente quando eu recebi uma proposta da Olog e recebi uma proposta de um outro agente de carga local, também para assumir como gerente comercial. Não passava pela minha cabeça sair da Hamburg Süd. Para mim, eu ia construir a minha carreira dentro da Hamburg Süd ou ia para o exterior, alguma coisa nesse sentido. Naquele momento, eu recebi as duas propostas e estava esperando a definição da proposta da gerência de Key Account de São Paulo. Ouvi as duas, uma na sexta-feira, coincidentemente, ou a da Olog na segunda-feira, e na quarta-feira a da Hamburg Süd. Conversei com pessoas de dentro da Hamburg Süd que eu tinha um respeito muito grande, que eram mentores para mim. Apresentei todo o cenário e uma pessoa que é minha madrinha profissional até hoje, a Adriana Miranda, falou: qualquer decisão que tu tomar é uma boa decisão. O que tu precisa acreditar nas pessoas com quem tu vai trabalhar. E aí, naquele momento, aqui ao Olog já tinha pessoas que eu conhecia e tudo mais, e aí foi onde eu larguei 10 anos de história de Hamburg Süd, 10 anos, o plano que eu tinha, e vim para o Olog, que naquele momento, até falando de estatística, era um volume muito menor, fazia ali seus 30 mil teus, focado na importação, num período em que a importação estava com frete de $50, e o meu negócio era exportação, aquela empresa não tinha exportação, que era o Olog até então naquele momento, mas eu acreditei nas pessoas, né? Então, assim, a minha decisão foi uma decisão no escuro, mas sustentada em pessoas que eu podia confiar. Então, acho que a pergunta é qual talvez a minha decisão mais no escuro, ou o seu divisor de águas, né? O divisor de águas, mas foi a decisão de vir para o Olog. E eu vou colocar o divisor de águas aí no sentido de que você entrou em uma empresa que não tinha volume de exportação e vocês levaram a ser uma empresa que se tornou a maior no mercado de exportação marítima, né? Dentro desse processo de evolução, né? A gente não está falando de 1 ano, 2 anos, 5 anos, a gente está falando de mais de 10 anos, né? Tô certo? É isso aí, 12 anos. Desses 12 anos, como é que foi esse processo dessa escalada? Né? Assim, de subir degrau por degrau até chegar num patamar que você se tornava referência nacional, não só na exportação sendo maior, mas na importação e configurando aí os top 5, né? Pessoas e pessoas. Relacionamento. Eu digo porque tem que ter a humildade de usar todo o teu relacionamento, né? Então, não só eu, mas todo o projeto de crescimento da exportação foi sustentado em pessoas, porque a gente contou com o apoio de importantes pessoas dentro dos armadores para acreditar naquele nosso projeto. Internamente, pessoas para sair do país e lá desenvolver em outros lugares, no escuro, eu digo, no sentido de que eu não conheço ninguém, vou lá realmente naquele cold call, falar com o cliente. A gente fazia com muita frequência, eu pegava em 1 semana, em 2 semanas a gente fazia 10 estados americanos, viajando, né, dia após dia, ali, enfim. Dentro do time, pessoas que começaram assim muito crus e hoje são assim pessoas de referência, mas assim mantendo a humildade, né?
para nós, e é engraçado porque por muito tempo não tinha essa visibilidade do nosso crescimento, porque a gente estava sustentado dentro de um agente de carga global e os dados da Allog não apareciam. Então a gente estava crescendo na exportação, mas ninguém sabendo que a gente estava crescendo na exportação. Quando a gente entrou com os nossos dados, o negócio explodiu de uma hora para outra e a Allog explodiu do dia para a noite. Mas não foi do dia para a noite, foi um crescimento que vinha acontecendo, mas mantendo a humildade, entendeu? Então, assim, por mais que hoje a gente, juntando com o pessoal da F-Trade, que é uma empresa espetacular, com uma cultura muito parecida com a nossa, lá da terra de vocês, lá do Ceará, a gente lá hoje, o Grupo Allog como número 1 figurando lá, como número 1 na exportação, para nós é um negócio tão natural, assim, para nós é legal, que bom. Isso é bom para gerar uma autoridade para algumas contas maiores que querem trabalhar com os maiores, mas para nós é a mesma Allog que eu brigo por 5 containers do cliente que me ligou ontem à noite e falou, cara, eu preciso dos 5 containers para Houston, eu vou brigar por aqueles 5 containers para Houston. Não importa se eu sou o diretor comercial, se eu sou sócio ou quem eu sou. E assim a gente briga até hoje. E aí tiveram alguns desdobramentos, natural do crescimento do planejamento estratégico. Então a gente foi para dentro do segmento de líquido, trouxe pessoas, referências para crescer, e aí hoje é sócio da empresa também. Então esse processo de crescimento na exportação foi muito legal, porque muita gente boa cresceu, apareceu e viveu esse momento, assim. Passaram pelo boom junto com a empresa, né? Digamos assim, e plantaram e colheram fruto. Plantaram e colheram fruto depois. Mas é um planejamento, vou te falar assim, o planejamento aconteceu, o planejamento estratégico. Então a gente fez o planejamento, respeitou o planejamento, mesmo em momentos de crise, a gente honrou aquilo que a gente tinha colocado no papel e seguiu aquele plano. Então a disciplina daquele plano foi muito importante. E aí é mérito muito do Alex e do Anderson, que são os dois grandes mentores, vamos dizer assim, que fez a gente sempre estar ali naquele norte. Aliás, eu queria só aproveitar aqui, já que você falou, né? Mandar um abraço para o Zaca e para o Bruno, né? Nossos amigos aí da F-Trade de Fortaleza. Tudo que está falando tem uma correlação muito grande, tanto com a questão da bagagem, do repertório, quanto essa questão do respeitar o processo. Essa linha do backstage, essas coisas que acontecem por debaixo, por detrás do palco, posso dizer assim, né? Muita gente não enxerga, não vê a ascensão, vê o boom, mas não enxerga todo aquele trabalho que foi feito por trás. Aí vem esse lance da ansiedade de querer que as coisas aconteçam rápido, porque com eles foi rápido, foi da noite para o dia, mas não foi da noite para o dia, né? Tem um trabalho todo acontecendo por trás das câmeras, por trás dos palcos. Então é legal ver o quanto a importância do repertório, da bagagem, do relacionamento influencia. Eu vou falar de vocês, cara, porque assim, uma coisa é o agenciamento de carga, que é uma indústria mais tradicional e que tem um processo de crescimento mais linear, né? Mas é legal, porque assim, na medida que eu estava falando da nossa história, eu vi assim, decisões bem tomadas, pessoas que a gente confiou, decisões arriscadas em alguns momentos e tudo mais. E aí eu vejo vocês, assim, é legal, porque eu falo isso porque quando eu falo em respeitar o processo, uma coisa é a indústria de agenciamento de carga, outra coisa é a indústria de tecnologia, né? A indústria de tecnologia tem uma dinâmica um pouco diferente, mas eu já falei isso para vocês e repito, acho que assim, dos acertos de vocês é de fato essa relação com as pessoas. A forma como a gente construiu a nossa relação, eu acho bem legal, né? Obrigado. De forma bastante respeitosa, não foi na velocidade da tecnologia, foi na velocidade do agenciamento. Eu digo que foi na velocidade que precisava ser. Como deve ser. E vocês acreditaram nessa relação e eu, logicamente, refletindo um pouco ao Allog, vendo das pessoas que nos ajudaram lá atrás, eu entendo que é importante talvez a gente também ajudar ou participar desse desenvolvimento de vocês. Então, sempre que vocês me pedem, eu estou aqui à disposição para tentar de alguma forma compartilhar um pouquinho
esse público da Olog com vocês. Maravilha. A gente falou aqui sobre história, a gente falou aqui sobre dados, a gente falou sobre mercado de comércio exterior, sobre inteligência artificial, como ela pode ou não mudar o jogo, né, digamos assim. Pegamos insights aí, dicas valiosas aí para quem está começando a carreira, respeite o processo, isso é muito importante. E a Inship é uma empresa que, apesar de ser tecnologia e a gente ter esse lema de que queremos democratizar o acesso aos dados, somos uma empresa que acreditamos muito em pessoas e acreditamos muito também nesse relacionamento, nesse contato com os nossos clientes, nossos parceiros, nossos fornecedores. Então, eu acredito que isso é onde talvez coloque a gente em um patamar diferente, digamos assim. Também fruto de muito esforço, muito trabalho, nossa equipe dedicada aí, que estão sempre comprando, digamos assim, a briga junto com a gente, né? E realmente, sem pessoas, como você falou, no fim não estaremos aqui, né? Isso é relacionamento. Então, eu queria agradecer, Vit, pela tua presença, pelo bate-papo, agradecer também o Luiz aqui que está junto com a gente. E a você, principalmente telespectador aí, né? Telespectador entrega a idade. Telespectador, Aí você entregou a tá- idade. Agora entregou a idade. E principalmente a você que está acompanhando, que assistiu, que ficou com a gente até o final. Muito obrigado. Então, a gente está aqui num momento realmente para compartilhar. Nós queremos continuar democratizando esse acesso aos dados. Esperamos ter outros momentos como esse aí ao longo dos anos. E, como a gente fala lá no Ceará, na Inship, bora revolucionar. Bora revolucionar. Obrigado, Bora. pessoal. Obrigado, Vit, mais uma vez, pelo carinho. É muito legal essa construção que a gente teve em conjunto e que ainda é só o começo, ainda tem muito por vir, tá? Então, mais uma vez, obrigado mesmo aí pela disponibilidade, agenda, todo esse carinho conosco, tá? Bora, os meninos são ousados. Valeu!